E a gente segue falando da previsão do tempo pelo Brasil e principalmente nas regiões mais castigadas pelas chuvas nos últimos dias. Vamos falar com a meteorologista da Climatempo, a Karine Gama. Karine, muito bom dia para você. Obrigada por falar com a gente. Claro, eu já começo te perguntando sobre a região serrana ali do Rio de Janeiro, mais especificamente em Petrópolis. Tem mais previsão de chuva por lá? Bom dia. Bom dia, Marcela, Luciana e a todos que estão conosco. Infelizmente, a resposta é sim. A gente segue com a zona de convergência do Atlântico Sul e muitas áreas de instabilidade concentradas em boa parte do Brasil Central. Minas Gerais e Rio de Janeiro recebem os maiores volumes de chuva no decorrer deste sábado e as áreas da Zona da Mata de Minas, Zona da Mata de Minas e a Serra Fluminense são as áreas em que estão mais propícias a volumes altos de chuva. Cerca de 60 milímetros ainda deve cair durante este sábado e este volume deve continuar elevado pelo menos até a terça-feira. Isso porque, mesmo a partir de amanhã, com a zona de convergência do Atlântico Sul se desconfigurando, já perdendo um pouco de intensidade, teremos a formação de um vórtice próximo ao estado do Rio de Janeiro. E isso deve aumentar ainda mais a chuva sobre a região serrana do Rio. É uma situação bastante complicada. Os modelos meteorológicos, eles indicam uma chuva volumosa, persistente, acumulados diários entre 60 e 100 milímetros até a madrugada da terça-feira. Então é um volume bastante elevado que atinge uma área onde o acumulado de chuva mensal já passou dos 560 milímetros, sendo 260 concentrados em 4 horas na última terça-feira. É uma área que a gente sabe que está totalmente vulnerável, alagada, e a situação até mesmo para a corporação de bombeiros com chuva volumosa, acaba atrapalhando ainda mais o trabalho. Então, não serão ainda dias consecutivos de melhoria no tempo. Pelo contrário, a gente tem uma situação bastante caótica, pelo menos até a terça-feira, Marcela. Karine, Luciana falando aqui com você, a gente tem tido uma dificuldade agora, de ontem nós vimos um apelo do Corpo de Bombeiros, inclusive, para que as pessoas abandonassem áreas de risco. As pessoas têm dificuldade de largar suas casas e seus únicos bens que construíram, claro, ao longo da vida, com muito trabalho. Eu te pergunto, porque a gente viveu agora em Petrópolis a pior chuva, né, dos últimos 90 anos, e você já trouxe os números aí, né, intensa, chuva intensa. A gente tem essa previsão agora para a região de Petrópolis e o alerta agora para quem está nos assistindo de Petrópolis, mas também a gente tem uma previsão semelhante para o entorno. Pessoas devem se preocupar com algo desse tipo também nos municípios do entorno ou até em outro estado? A situação de Petrópolis, Luciana, foi total de uma chuva pontual. Então, aquele volume extremamente elevado, ele aconteceu, foi até mesmo no pluviômetro de São Sebastião, do CEMADEM. Não foi toda a cidade de Petrópolis que registrou os 260 milímetros. Mas essa condição de chuva pontualmente volumosa, ela ainda pode vir a acontecer. Os modelos meteorológicos não indicam este valor de 260 milímetros. Isso é algo completamente difícil de prever, mas eles indicam valores entre 60 e 100 milímetros. Não somente para a Serra Fluminense, isso inclui os outros municípios. Então temos Itapeva, Teresópolis próximo, mas também a região da Zona da Mata, Juiz de Fora, em Minas Gerais. E essas áreas próximas, exatamente por conta da condição local ser de um relevo mais acidentado, que favorece ainda mais a formação de nuvens carregadas, e a presença desse corredor de umidade, dessa zona de convergência, mais o vórtice que deve se formar durante o comecinho da semana, intensifica esses índices pluviométricos. Apesar dos modelos meteorológicos não indicarem valores de 200 milímetros, a chuva prevista no decorrer dos próximos dias ainda deve ser muito volumosa e concentrada nestas áreas. Não conseguimos prever exatamente o local, aquela área super pontual, mas com uma chuva de 60 a 100 milímetros quase que diária, o risco geohidrológico ele é muito alto. O risco de deslizamento, desmoronamento, alagamentos, inundações e até mesmo transbordamento de córregos e rios. Karine, ainda sobre Petrópolis, por que não conseguiram, por que a meteorologia não conseguiu prever que seria um volume tão acentuado de chuva em poucas horas? Claro que tinha a previsão de que choveria bastante na região, mas não nessa quantidade. A previsão ela é feita baseada nos modelos meteorológicos e são dados de estações, dado em terra, que consegue alimentar esses modelos e dar uma maior confiabilidade para eles. O Brasil não tem uma rede de estação meteorológica tão grande e suficiente para aprimorar cada vez mais os modelos meteorológicos. E mesmo em países bem desenvolvidos, como os Estados Unidos e países europeus, que possuem uma grande gama de redes meteorológicas, também há falhas nos modelos de previsão de curto prazo.
precisaríamos de algumas outras ferramentas, principalmente os radares meteorológicos, para conseguir acompanhar bem aquela chuva e termos, além disso, em terra, pessoas e sirenes pelas cidades, programas de gestão pública e as pessoas saberem o que fazer numa situação de risco, porque a chuva ela veio com tudo, mas podia ser que se tivéssemos um programa de gestão pública para conseguir evacuar aquelas casas, aquelas áreas de risco, porque até mesmo estávamos numa encosta onde não deveria ter casa, mas a gente sabe que a situação é outra. Então, se as pessoas conseguissem sair de lá a tempo, provavelmente esse número de óbitos e desaparecidos seria bem menor. Então, envolve tanto mais tecnologia na área de meteorologia, mas também uma melhor gestão pública para conseguir retirar essas pessoas e evitar novas construções em áreas vulneráveis. Karine, a gente tem visto, depois do apelo da ONU, em relação às mudanças climáticas, dizendo que a gente está vivendo uma fase catastrófica já, eles utilizaram essa palavra no último alerta deles. A gente está vendo muitas mudanças aqui no Brasil também. Por exemplo, agora a gente acabou de mostrar que a região sul vive um período de seca intenso, enquanto uma concentração de chuva muito grande no sudeste e mais ao sul da região nordeste. Eu lhe pergunto, a gente pode já falar de mudanças climáticas atribuindo essas mudanças gerais no Brasil também e essas catástrofes? Olha, Luciana, antes a gente sempre falava de mudanças climáticas no futuro, mas o futuro já é hoje, ele já existe. Então, qualquer mudança que conseguirmos fazer para minimizar que seja a quantidade de CO2 na atmosfera, que seja não jogar o seu lixo no rio para não entupir as bocas de esgoto. Então, qualquer mudança, até mesmo própria. Eu li há pouco sobre não plantar bananeiras em áreas de encosta, porque ajuda na retenção de água do solo. Então, a gente conseguiria fazer algumas mudanças pequenas e que conseguiria mitigar infelizmente, esses cenários que ainda hão de vir. Só que a questão da região sul, a gente não... Lógico que as mudanças climáticas elas já existem, estão presentes em todo o globo, não é somente no Brasil. A gente vê ondas severas de calor, ondas de frio, uma situação bastante complicada em outros países. Só que agora também temos a influência do fenômeno Laninha, que é aquele resfriamento das águas do Oceano Pacífico equatorial e que ele muda a posição de chuvas e a maior frequência de zonas de convergência do Atlântico Sul sobre o país. Então, tivemos uma redução acentuada nos índices pluviométricos desde Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul e um grande aumento na frequência das chuvas em partes do Brasil Central, partes também do Sudeste e o Sul da região nordestina, exatamente pelo posicionamento das frentes frias juntos com essas zonas de convergência que aumentou tanto a chuva no país, se compararmos este verão com o verão do ano passado. Então, as mudanças elas já estão aí e o que conseguirmos fazer daqui para frente, qualquer passo, mesmo que seja de formiguinha, pode parecer de formiguinha, mas ele deve sim ter uma representação boa para o futuro, para a nossa próxima geração. Era isso que eu ia falar até, Karine, porque esse verão é um verão diferente dos outros que a gente costuma ter, né? Com aquele calorão típico, chuva no final do dia. A gente, claro, tem alguns dias que são assim, mas isso é atribuído ao fenômeno El Niño ainda, né? A gente tem essa diferença aí de clima mesmo, né? E qual que é a previsão para os próximos dias, ou até para o restante aí do verão? Bom, ainda estamos sob a atuação do fenômeno Laninha. Ele já teve o seu ápice durante o mês de janeiro, agora está diminuindo a sua frequência, só que durante o período do outono ainda sentiremos o efeito do Laninha. Só deve terminar mesmo ali nas portas do inverno. Mas até lá, Marcela, esse cenário de pouca chuva concentrada entre Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e muita chuva ainda presente sobre o Brasil Central, deve até se repetir com menor frequência. A previsão é de que essa seja uma das últimas acas deste mês e provavelmente do nosso verão, que já termina durante o mês de março, próximo ao dia 21 de março. Só que a frequência da chuva em forma de pancadas, períodos de muito calor, não foi tão observado durante este verão, sobretudo no Sudeste, partes também do Centro-Oeste. A gente teve muita presença de zona de convergência e pouca combinação de calor e umidade, por isso que também o tipo de chuva foi diferente. Vimos mais dias de tempo encoberto, um aumento da chuva sobre Mato Grosso, Goiás, falamos tanto do setor agrícola, sobre a estiagem na região sul e em Mato Grosso do Sul, as perdas bilionárias por conta disso, mas também os produtores eles enfrentam agora
por um processo mais complicado para a colheita da primeira safra e a semeadura da segunda safra em áreas de Goiás e Mato Grosso por conta do excesso de chuva, que é algo que também, durante agora a Laninha e durante esse verão, aumentou essa frequência de chuva, esses valores pluviométricos em partes do nosso centro-oeste. Já Mato Grosso do Sul foi uma exceção, está mais nas áreas do centro e sul do país e, combinado com a região sul, enfrenta uma estiagem bastante intensa. Karine, eu quero te pedir ajuda para a tradução de algo que você acabou de dizer agora para a gente. A gente teve muita frequência de zona de convergência. O que significa isso? Essa zona de convergência foi aquele sistema que provocou a chuva bem volumosa sobre a Bahia no final de dezembro, depois Minas Gerais, nas áreas do centro e norte de Minas, no começo de janeiro, em São Paulo, no finalzinho de janeiro, virada para fevereiro, e que atua agora sobre o Brasil Central, desde Mato Grosso até o Rio de Janeiro. A gente está neste momento, se abrirmos uma imagem de satélite, a gente consegue ver uma banda de nebulosidade bastante intensa. E isso é a zona de convergência do Atlântico Sul. Ela é uma banda de nebulosidade que carrega nuvens muito espessas, bastante cheias de água, já desde a região norte até o sudeste. E depende um pouco do posicionamento dela, porque ela quase sempre está associada ou a uma frente fria em alto mar ou a uma área de baixa pressão atmosférica. O Oceano Atlântico, estando um pouco mais quente, ele também ajuda a canalizar toda essa umidade. Então, temos uma frequência maior dessas zonas de convergência do Atlântico Sul, que é um sistema de verão, sempre temos durante o verão, mas foi um dos responsáveis por aumentar tanto a chuva durante este verão em algumas áreas, como vocês comentaram mesmo, o sul do Nordeste e boa parte do Sudeste brasileiro. E aí eu acrescentei sobre a região do Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso também foi bastante influenciado por conta dessas zonas de convergência do Atlântico Sul que tivemos durante este verão. E a gente deve ter a previsão de que continue do jeito que a gente está já tendo esses dias aí, com essa mudança por causa do fenômeno. Bom, a zona de convergência do Atlântico Sul, amanhã ela já começa a diminuir e segunda-feira ela se desconfigura. E essa provavelmente pode ser a última durante este mês de fevereiro e durante o verão. Mas as consequências ainda, o céu ainda fica um pouco carregado, um pouco nublado no comecinho da semana que vem, sobre o Sudeste, principalmente Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Em São Paulo, o tempo já vai abrir bem mais, já está sol em boa parte da capital paulista e também do estado de São Paulo. As chuvas ficam mais fortes mesmo no norte de São Paulo, região de Ribeirão Preto. E a previsão para a próxima semana é de um retorno da chuva na região sul. Claro que não é uma chuva que vai conseguir reverter essa situação de estiagem, mas já provoca um alívio nas altas temperaturas, então você tem agora umas temperaturas mais amenas e também refresca um pouco, aumenta a umidade do ar, diminui esse período de secura que a região sul enfrenta e a gente tem então um reposicionamento das chuvas. A partir de meados da semana que vem, volta a chover um pouco mais sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná e diminui a chuva entre o sul da região norte e o sudeste. Não é que para de chover, mas diminui bem a frequência e o sol aparece na maior parte do dia, Marcela. E depois a gente tem as águas de março fechando o verão? Pois é, né, Luciana? As águas de março fechando o verão. Lá na primeira quinzena de março, devemos ter aí um aumento da chuva sobre partes da região centro-oeste e também o norte do sudeste, mas a gente espera mesmo que a chuva volte para a região sul, que é onde mais precisa, Luciana. Obrigada, viu, Karine? Um bom panorama que você deu aí sobre a previsão, também os alertas e cuidados, principalmente agora ali na região de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Muito obrigada e até uma próxima. Bom dia para você. Até mais. Tchau, tchau.